Muito bem, acho que agora já temos aqui vários investidores conectados. Primeiramente, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês novamente para esse webcast do PICE. Está aqui conosco também o Marcelo Franco, que vocês já conhecem, o vice-presidente aqui responsável junto comigo pelo fundo, tá? Então, mais uma vez, vamos aqui fazer esse processo o mais interativo possível. Nós vamos percorrer uma breve apresentação e, ao final, vamos abrir para perguntas dos investidores. Vocês podem mandar aqui pelo chat, tá, as perguntas que vocês queiram fazer para nós, tá bom? Bom, vamos passar então pela apresentação. Marcelo, você quem vai colocar? A gente vai colocar aqui, Marcelo. Muito bem. Bom, vamos passar para o próximo slide. Acho que eu queria aqui, basicamente, o primeiro slide, né, uma atualização muito rápida aqui do Patria, onde que a gente está enquanto gestora, né? Vários de vocês já nos conhecem. Hoje nós estamos gerindo um pouco mais de 140 bilhões de reais nas diversas estratégias aqui de investimentos alternativos na América Latina, né? Lembrando que o Patria é o principal, é o maior gestor da América Latina, não só enquanto firma, de forma consolidada, mas também nas três principais estratégias: Private Equity, infraestrutura e crédito. O nosso fundo aqui em questão, o PICE, ele se enquadra aqui nos nossos fundos de infraestrutura, onde a gente está gerindo hoje um pouco mais de 30 bilhões de reais. Desde 2021, Patria sendo, né, uma empresa listada na Bolsa da Nasdaq, né, em Nova York, portanto, completando aí nossos 34 anos de história de bons investimentos na América Latina. Então, é só lembrar para vocês onde que a gente está hoje. Seguindo para o próximo slide, lembrando para vocês também a equipe que está envolvida aqui nessa atividade, né? Primeiro, o time de gestão da nossa atividade Core, né, liderado por mim e junto comigo aqui o Marcelo Franco, mas temos conosco, né, o Lucas Porsani, o Bruno Fregonese, também o André Lacerda e outros membros aqui da equipe. E importante mencionar que nós sempre temos aqui disponíveis para vocês. A gente está cada vez mais reforçando esse time, que é o time de relacionamento e time comercial com os investidores aqui na Atividade Brasil, liderados pelo nosso sócio José Teixeira e também pela Marina Tannenbaum, tá? Então, de novo, esse time está sempre totalmente à disposição de vocês para tirar dúvidas, para entregar informações e tudo mais que for necessário para que vocês tenham sempre uma ótima experiência enquanto investidores dos fundos do Patria, tá? Muito bem, seguindo aqui diretamente para o PICE, vou passar aqui pelo sumário executivo. Então, lembrando a vocês, né? Então, o nosso fundo está totalmente alocado, né, em debêntures mezanino, né, e, portanto, com o retorno contratado e efetivamente performando muito bem. Do ponto de vista de retorno, né, até hoje, desde o lançamento do fundo, lá em 2021, já distribuímos 113 milhões de reais, estamos entregando, como já falamos anteriormente, mais do que prometemos no nosso prospecto de emissão, né? Pagamos R$ 9,00 por cota no primeiro e estamos pagando R$ 9,00 por cota no segundo ano, né? De novo, acima do previsto, portanto, o que representa aqui um yield de 11% em relação ao valor de mercado mais atual, né, de outubro de 22, e que é 8,8% em cima do valor da emissão, tá? Em função do valor de mercado atual, esse título, né, está com um retorno esperado de inflação mais 10, então ainda muito atraente, né? Continua sendo um papel bastante atraente para quem quer entrar agora, tá? E, olhando para frente, como é que a gente está vendo aqui concluir esse segundo ano? Então, até fevereiro de 23, a gente espera continuar pagando 0,75 por cota e, portanto, inteirando aqui os R$ 9,00 anuais que eu acabei de mencionar. Mas, para o próximo ano,
a novidade aqui para vocês, estamos vislumbrando, né, de março de 23 a fevereiro de 24, um incremento nas distribuições, tá? Nós vamos sair de R$ 9,00, que já era superior ao prospecto, para R$ 9,50 por cota, de novo, também acima do que nós tínhamos estimado aqui quando lançamos essa oferta. Então, informação importante para os senhores e para as senhoras aqui, investidores, estamos indicando aqui um pagamento superior, de 9 para 9,50 no decorrer do ano que vem, eventualmente algumas oscilações intramês, o Marcelo vai falar disso aqui, mas sim, no anual, no anualizado, um valor maior do que a gente vem pagando atualmente, tá? Importante mencionar, né, que o prêmio de retorno do nosso papel aqui aumentou, né, em comparação às debêntures de infra. Em março de 21, esse prêmio era de 410 bips, hoje ele está em 550 bips. Então, isso também mostrando a resiliência e a atratividade aqui do nosso papel. Lembrando que, dado que o valor da cota de mercado, né, ela sofreu uma depreciação recente, como todos os outros fundos deste tipo de atividade, existe hoje um upside relevante de 30% da cota de mercado em relação à cota patrimonial, que, como os senhores e as senhoras sabem, é o que reflete a expectativa de valor adequada para este fundo. Então, de forma geral, estamos bastante felizes aqui com o que estamos entregando. De novo, olhando para frente, né, para a performance aqui dos ativos e dos títulos que temos, permitindo que a gente, inclusive, aumente, tá, o valor de pagamento de distribuição para o próximo período. Então, de novo, estamos bastante felizes aqui com a performance deste nosso fundo. Tá? Indo para o próximo slide, só para lembrar, este é um fundo, na nossa visão, para todos vocês que estão buscando, né, uma diversificação de portfólio que traz aspectos muito relevantes e muito interessantes, como, por exemplo, né, a alta previsibilidade da renda, do yield, do dividendo, atrelado a ativos de baixo risco operacional, todos eles com uma gestão muito ativa aqui do Pátria. O benefício fiscal, isso é outro aspecto muito importante, o Marcelo vai mostrar isso quando comparado com os benchmarks, né? E, de novo, algo que permite algum nível de liquidez e diversificação de risco. Então, de novo, acho que é um papel muito interessante. Estamos prevendo aqui realmente umas distribuições ainda melhores nos próximos anos. Então, espero que todos vocês também estejam tendo uma boa experiência, principalmente aqueles que têm uma visão de mais de médio e longo prazo. De novo, não só olhando para o trading a mercado, né, que efetivamente sofreu por conta de todas as questões exógenas aqui ao fundo, mas efetivamente pagando yields muito interessantes. Tá? Bom, com isso eu queria passar a palavra aqui para o Marcelo, dar continuidade à apresentação. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos por terem se juntado a nós aqui para essa conversa sobre o PIS. Eu queria contar um pouco, então, sobre como é que está o nosso portfólio, tá? Então, a carteira do PIS hoje está investida em 3 parques eólicos localizados no Nordeste do Brasil. São parques eólicos que têm contratos de venda de energia de longo prazo. A receita ela fica contratada por 20 anos, até 2041, e a receita desses projetos também é ajustada contra a inflação, trazendo aí uma proteção contra a inflação para os investidores dos projetos. Os 3 projetos estão 100% operacionais, né? Então, desde maio de 2001, Serrote, que é o ativo aqui da esquerda, que tem 49 turbinas e 206 megawatts, e esse é um ativo que entrou em operação em maio de 21. Serra do Mato, um ativo com 29 turbinas, 122 megawatts de capacidade instalada, entrou em operação em dezembro de 21, e o último ativo que entrou em operação é Afonso Bezerra, com 38 turbinas, 160 megawatts de capacidade instalada, que entrou em operação em maio de 2022. Né? Esses ativos, de maneira conjunta, eles geram energia suficiente para abastecer aí, aproximadamente 1 milhão de residências. Né? Então, são projetos de um porte bastante significativo. Tá? E é importante também mencionar
que o fundo investiu nesses projetos através de a emissão de debêntures de projetos para o fundo, né? Então, essas debêntures são instrumentos de dívida. Então, o que o fundo efetivamente tem hoje dentro da carteira é um portfólio de renda fixa, né? Essas debêntures, elas têm duração de 20 anos, elas têm o retorno contratado, né? Tem um retorno pós-fixado, mas ele é definido, né? E, além disso, a receita dos projetos e a geração de caixa dos projetos, como a gente mencionou lá atrás, né, é ajustada todo ano aí com a inflação devido à natureza dos contratos de venda de energia, tá? O instrumento da debênture que o fundo investiu nos ativos também é protegido contra a inflação, né? Então, todo mês, eu vou falar um pouquinho disso numa página mais para frente, todo mês, todo dia, né, o valor que os projetos precisam pagar para o fundo é ajustado aí com a inflação mais um retorno adicional, né? Então, trazendo aí um nível de proteção contra os investidores que têm interesse em renda protegida contra a inflação, tá? Então, passando um pouco para a próxima página, a gente queria dar um update aí de como é que está a performance dos projetos, tá? Então, os ativos continuam operando conforme esperado, do ponto de vista da disponibilidade. Então, a disponibilidade das máquinas está em linha ou acima do projetado. E do ponto de vista da geração, como a gente mostra aqui nos gráficos na parte inferior da página, vocês vão ver que existe uma certa sazonalidade de geração, né? Isso acontece porque lá na região onde os ativos estão localizados, né, no Ceará e no Rio Grande do Norte, o recurso eólico, né, que é basicamente representado pela velocidade do vento, acontece de maneira mais predominante no segundo semestre do ano, relativamente ao primeiro semestre do ano, né? E quando o fundo faz o investimento, né, a gente tinha uma previsão de quanto que era a geração esperada para esses ativos, já considerando a sazonalidade, que é comum para a região, né? E no primeiro semestre a gente viu que a geração foi um pouco abaixo daquilo que era esperado, mesmo considerando a sazonalidade, e agora no segundo semestre a gente já vê que a geração ela não só aumentou, mas ela também já está em linha com aquilo que era esperado, né? Então, acho que como a gente tinha mencionado nos últimos webinars que nós fizemos, né, a variação da geração ela pode acontecer, pode ficar um pouquinho acima, pode ficar um pouquinho abaixo do esperado, mas a médio de longo prazo, a gente acredita que ela tende a convergir para aquilo que seria o que seria vamos dizer assim, a banda de geração que é esperada, né? Então, até passando para a próxima página, a gente trouxe aqui uma análise de como é que funciona a velocidade do vento lá na região do Ceará e do Rio Grande do Norte, né? Até para mostrar para vocês quando nós fazemos esse tipo de investimento em projetos de infraestrutura dessa natureza, esse é o tipo de análise que a gente costuma fazer, né? Então, a gente olhou aqui para a medição de vento dos últimos 30 anos, tanto na região onde fica o projeto do Serrote, quanto na região onde fica o projeto de Serra do Mato e Afonso Bezerra, né? Então, vocês vão ver que a cada ano a velocidade do vento ela pode ser um pouquinho maior ou pode ser um pouquinho menor do que seria a média de longo prazo, tá? Então, é normal que tenha um pouquinho de variação aí entre os anos de vida do projeto, né? Especificamente o primeiro semestre de 2021, a última barrinha do lado direito nos 3 gráficos, a velocidade do vento foi um pouco abaixo do que é a média histórica de longo prazo de 30 anos que a gente trouxe, né? O que explica, de certa forma, a geração que foi um pouquinho abaixo, mas a gente pode ver que para a geração do segundo semestre já teve uma melhora, né? Mas no longo prazo, como eu mencionei lá atrás, né, a tendência é que a velocidade do vento e a geração tenda a convergir para essa média aí, tá? E é exatamente pensando nisso, sabendo que existe essa sazonalidade, sabendo que existem algumas variações entre um ano e outro, é que o investimento que o PICE fez esse projeto, ele tem esse mecanismo de proteção para trazer mais estabilidade para a rentabilidade, para o yield, que é distribuído para os nossos cotistas, né? Então, como a gente também contou
em apresentações de resultado nos últimos trimestres, né, o PIS tem um mecanismo nessa debênture de forma que, quando a velocidade do vento ou a geração do recurso eólico, né, vem um pouco abaixo do que seria a média de longo prazo, o projeto é obrigado a fazer uma distribuição de fluxo de caixa maior percentualmente do que faria se a geração tivesse sido em linha com o que é o esperado dentro da média de longo prazo, né? Então, eu vou dar um exemplo numérico aqui só para facilitar a compreensão de vocês, né? Vamos supor que no caso normal, a geração foi dentro do que seria a média de longo prazo, então o PIS receberia, por exemplo, 50% do fluxo de caixa do projeto a título de amortização das debêntures. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, como é que funciona, né? Mas, num cenário em que a geração foi um pouco abaixo do que o esperado, um pouco abaixo do que seria a média de longo prazo, o PIS, ao invés de receber 50% do fluxo de caixa, o PIS pode receber até 90% do fluxo de caixa do projeto, o que traz um nível de proteção aí para a estabilidade do yield para o investimento do cotista, tá? Então, a gente queria só trazer esse ponto sobre como é que funciona aí no longo prazo a geração eólica e que a gente pensou nessa variabilidade e criou esse mecanismo de proteção para os cotistas do fundo, quando fizemos o investimento nesses ativos, tá? E aí, passando para a próxima página, eu queria até explicar também um pouco de como é que funciona a dinâmica entre a distribuição dos proventos do fundo para os cotistas e o valor da cota patrimonial, tá? Então, aqui a gente trouxe também um exemplo ilustrativo para ajudar a explicar como funciona essa dinâmica. Então, quando o fundo realiza o investimento lá nas debêntures que nós fizemos, né? Então, o valor patrimonial do fundo, ele é basicamente o valor investido nessas debêntures, né? Vamos dizer assim, o que seria isso no primeiro dia de investimento do fundo, né? Então, a partir do dia seguinte, já todo dia, o que acontece? O valor dessas debêntures, ele é corrigido. Ele é corrigido todo dia com a inflação, mais a taxa de retorno adicional do fundo, que é líquida para o cotista em 6,5%. Então, todo dia a gente faz o ajuste do valor da debênture aí em aproximadamente IPCA mais 6,5%, ajustado para o valor diário, né? E aí o projeto, de tempos em tempos, aí, a cada trimestre, vai avaliar quanto que foi gerado de fluxo de caixa nesse projeto e o projeto é obrigado a distribuir uma parcela desse fluxo de caixa para o PIS, que, por sua vez, distribui como distribuição para o cotista, né? Então, essa distribuição que a gente faz, ela reduz, então, o que seria o que já foi o que já foi composto dos juros, né? Então, a gente começa lá com o principal inicial, todo dia, né, todo trimestre, a gente vai ter a parcela de juros que foi incorrida, e aí todo mês, né, a gente vai fazer a distribuição para o cotista, que reduz ali um pouquinho, em que vai dar o valor resultante da soma desses três elementos, vai dar o patrimônio líquido do fundo no final de cada período, né? Pode ser a cada mês ou a cada trimestre, né? Então, essa é a dinâmica, né? Então, quando a distribuição para o cotista ela é um pouco menor do que os juros que foi ocorrido, o valor patrimonial do fundo tende a subir a cada mês ou a cada trimestre. Isso é bastante comum, principalmente nos primeiros anos do ciclo de vida da debênture investida, né? Porque o projeto, o fluxo de caixa dele vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, no início, o juro tende a ser um pouco maior do que o fluxo de caixa do projeto e, no final da vida, o fluxo de caixa tende a ser um pouco maior, né? Então, mas nos últimos anos da vida das debêntures, o que vai acontecer é que as distribuições para os cotistas vão ser muito maiores do que os juros que são incorridos ao longo de cada mês ou ao longo de cada trimestre, né? E a gente vai começar a ver potencialmente alguma redução do patrimônio líquido do fundo, tá? Então, a gente queria só explicar essa dinâmica de como é que funciona a amortização, como é que funciona a distribuição de rendimento para o cotista, que essa é uma pergunta que a gente sempre recebe aqui no nosso canal de relação com investidores. Então, a gente trouxe aqui essas páginas para contar um pouco mais de como é que funciona especificamente a dinâmica aí de distribuição e de valor patrimonial para as debêntures que o fundo investiu, tá bom?
E aí, passando um pouco para a próxima página, eu queria contar, então, como é que foi a performance do fundo agora no último trimestre, tá? Então, no fechamento do mês de outubro de 2022, que é a data base aqui da apresentação que nós fizemos, tá? A cota patrimonial do fundo fechou em R$ 103,64, né? Com uma apreciação aí de um pouco mais de R$ 5,00 com relação ao valor da cota patrimonial lá na emissão, tá? E essa cota patrimonial na emissão de R$ 98,59, ela é calculada aí depois dos custos da emissão, tá? Ao longo dos últimos 15 meses, né, que foi foi desde março de 2021, quando o fundo fez aí a primeira emissão, o fundo já distribuiu R$ 15,00 por cota para os cotistas, né? O que é um montante lá de 113 milhões de reais que o Marcelo mencionou lá no começo, né? Então, hoje, um cotista que investiu conosco no fundo desde o momento da primeira emissão teve um rendimento aí, levando em consideração o valor patrimonial, de R$ 20,00 por cota, tá? Então, esse R$ 20,00 ele é basicamente a apreciação do valor da cota patrimonial, né, o R$ 98,00, até os 103, seria R$ 5,00 de apreciação, mais os R$ 15,00 de distribuição. Então, o rendimento total para o cotista aí fica em aproximadamente R$ 20,00 por cota, tá? E passando para a próxima página, quando a gente pensa aqui, então, em como é que está o valor de mercado, né? Então, hoje, o valor do mercado do fundo está em R$ 79,63, é um valor abaixo do que foi o valor de emissão do fundo, né? Muito explicado aí pela abertura na curva de juros, a gente vai falar um pouquinho disso nas próximas páginas, né? Mas hoje aí tem um upside, né? Uma potencial de valorização bem significativa quando a gente compara o valor de mercado com o valor da cota patrimonial do fundo, né? E um dos pontos que a gente sente conforto em fazer esse comentário é que o fundo hoje ele tem um investimento de renda fixa dentro do portfólio, né? Então, aqui, para um investidor que investisse no fundo hoje com a cota a R$ 79,00 e ficasse até o final do instrumento, né? Fosse um investidor de longo prazo e olhasse esse investimento até o final do ciclo de vida dessas debêntures, esse investidor ele receberia aí todo o principal aí que hoje está traduzido no valor da cota patrimonial do fundo, que tem um upside aí de 30% sobre o valor de mercado, né? E esse upside, do ponto de vista de taxa de retorno, né, ele representa aí uma taxa de retorno de IPCA mais 10%, tá? Só para tangibilizar um pouco mais o que significa IPCA mais 10, né? IPCA mais 10% significa que em 5 anos o investidor pode duplicar o capital investindo, assumindo aí uma inflação, né, um IPCA de 4% ao ano, e tudo isso é líquido de impostos, né? Para o investidor de longo prazo, que é o tipo de investidor para que esse produto foi desenhado, para o tipo de investidor que esse fundo ele é mais adequado, né? Em 10 anos, por exemplo, esse capital investido, ele seria multiplicado por 4 e, mais uma vez, sempre isento de impostos, tá? Então, acho que aqui a gente tem uma oportunidade de investimento bastante interessante para alguém que queira entrar no fundo agora ou adquirir mais cotas agora já com valor descontado relativo ao valor patrimonial da cota, tá? E, por fim, a gente queria contar um pouco aqui de como é que foi a performance do fundo desde quando nós fizemos a primeira emissão, em março de 2021, até a data de agora. A gente usou aqui o final de outubro de 2022 para fazer a análise, tá? Então, o que aconteceu desde lá, né? Então, a gente olhou aqui alguns investimentos alternativos para comparar o retorno do PIS, né, o retorno esperado do PIS contra o retorno esperado do que seriam investimentos alternativos, né? Então, a gente começa aqui olhando, por exemplo, para a NTNB, com uma duration equivalente à do PIS, né, que seria a NTNB de 2035, por exemplo. Lá em março de 21, a taxa líquida dessa NTNB, líquida de impostos, né, estava em 2,4%, né? As debêntures de infraestrutura estavam com uma taxa de retorno de IPCA mais 4,1%, e o PIS, quando foi feito o IPO, né, foi feita a primeira emissão em março de 21, estava com um retorno esperado de IPCA mais 6,5%, né? Então, o PIS já tinha um prêmio sobre a NTNB lá atrás de 4,1%, um prêmio bastante significativo,
e tinha também um prêmio bastante significativo também comparado com as debêntures de infraestrutura, né? Que é basicamente o investimento que hoje o PIS tem na carteira, né? São debêntures de projetos de infraestrutura, né? Agora, em 2022, esse prêmio ele só aumentou. Então, houve sim uma abertura na curva de juros, né? Então, a NTNB, que antes estava em 2,4% de retorno líquida, agora está em 4,5%, houve um aumento no retorno esperado para a NTNB. As debêntures de infraestrutura também aumentaram o retorno esperado, mas o PIS aumentou proporcionalmente ainda mais. Então, hoje, o prêmio de retorno do PIS contra a NTNB está em 5,5%. O prêmio de retorno do PIS contra as debêntures de infraestrutura está em 3,4%. Então, aqui a gente vê de novo uma oportunidade de investimento bastante atrativa para quem ainda não entrou no fundo. Mas eu acho que um ponto que vale a pena mencionar também é para quem entrou lá atrás, né? Quem está conosco aí desde o IPO, investiu conosco aí no nosso fundo, né? Então, o retorno para quem entrou lá atrás continua em 6,5%, para quem entrou na cota de emissão inicial, que era R$ 102, que está pelo menos em linha com o retorno esperado para as debêntures de infraestrutura, que é, vamos dizer assim, o investimento talvez comparável aí ao investimento que o fundo fez. E tem também ainda um prêmio sobre o valor da NTNB quando considerado líquido de impostos, né? Então, o valor para quem o retorno esperado para quem entrou no fundo lá atrás, que seria IPCA mais 6,5%, tem um prêmio de 2% contra o valor esperado para quem investiria numa NTNB hoje. Então, já tem um prêmio de 2% aí, mesmo tendo ocorrido esse movimento macroeconômico de abertura de curva de juros, né? E, além disso, para quem entrou no fundo lá no IPO, esse cotista recebeu aí R$ 15 por cota, né? Os cotistas coletivamente receberam aí em distribuição 113 milhões de reais, e o fundo ainda tem 775 milhões de reais de patrimônio líquido aí, então ainda tem muito capital para ser distribuído para os cotistas, né? Capital esse que é ajustado com a inflação, né? Tem uma série de mecanismos aí para proteger o capital dos cotistas contra a inflação, uma série de elementos para proteger, inclusive, as distribuições, né, para fazer com que as distribuições sejam sejam menos voláteis possível, né? Dados os instrumentos que o fundo tem. Então, a gente queria dar essa mensagem também para quem investiu conosco lá atrás, que para aqueles que são investidores de longo prazo, né, o fundo continua aí entregando distribuição e continua ainda com um retorno bastante atrativo comparado com as alternativas de investimento que seriam possíveis para quem quer ter exposição a produtos que são produtos IPCA+, né, produtos que têm aí proteção contra a inflação, tá? E, por fim, acho que aproveitando um pouco o tema das distribuições, eu queria contar um pouco mais sobre o que a gente está vendo de expectativa, né? O Marcelo já indicou para vocês no começo da apresentação, né? No segundo ano do fundo agora, a gente deve concluir aí a distribuição de R$ 9,00 por cota, né? Então, a gente tem distribuído 75 centavos ao mês desde março de 2022, a gente deve continuar distribuindo 75 centavos até o março de 2023, completando aí o segundo ano do fundo com exceção de R$ 9,00 por cota, que foi acima do que era a expectativa quando nós fizemos a primeira emissão, né? E no terceiro ano do fundo agora, o valor esperado de distribuição vai ser aproximadamente R$ 9,50 por cota, tá? Essa distribuição de R$ 9,50 a gente espera que os dividendos continuem com uma frequência pelo menos trimestral. A gente deve continuar fazendo esforço para fazer as distribuições mensais, assim como a gente fez no segundo ano, mas a nossa indicação aqui para os cotistas é que a distribuição, os investidores devem pensar na distribuição do fundo como a distribuição anualizada, né? O tanto que a gente vai distribuir aí ao longo do período de março de 23 até fevereiro de 24, que seria R$ 9,50, né? E vale lembrar que para o terceiro ano do fundo a gente está ainda mais acima do que era esperado no prospecto, né? Então, no ano 1 e no ano 2, o fundo espera distribuir aí aproximadamente 27 centavos acima do que foi esperado no prospecto, né? E para o terceiro ano do fundo agora,
a expectativa é que essa distribuição adicional vai ser de 67 centavos a mais por cota do que estava esperado no projeto, né? Então, uma pergunta que a gente sempre recebe aqui dos nossos investidores é como é que está a confiança do Patria com relação ao projeto, como é que está a confiança do fundo com relação aos investimentos que foram feitos. Então, acho que é um pouco da expectativa de distribuição que a gente está mostrando aqui, que está até acima do que foi esperado no prospecto, mostra um pouco de que os projetos estão indo bem. O fundo continua indo em linha com aquilo que foi desenhado para ter sido feito quando o fundo fez a primeira emissão, quando fez a emissão do IPO, né? Então, a gente continua aí confiante de que o investimento continua em linha com aquilo que foi esperado, até um pouco melhor aí, exemplificado pelo nível de distribuição no próximo ano, que deve ser um pouco melhor, tá? Então, acho que só para terminar as principais mensagens, né? Então, o fundo hoje está 100% alocado em instrumentos de renda fixa, com retorno contratado e protegido contra a inflação. Os ativos de infraestrutura que o fundo investiu são parques novos, que estão operando bem, com boa disponibilidade. Como a gente mencionou lá atrás, a geração eólica ela tem alguma sazonalidade ao longo do ano e ao longo dos anos, mas a médio de longo prazo, como a gente consegue ver, tende a convergir para aquilo que a gente espera, e no último trimestre a gente já viu essa melhora acontecendo, e desde o IPO o fundo distribuiu aí R$15 por cota e deve continuar aí em linha ou até melhor do que foi esperado, tá? Então a gente vê hoje o fundo como uma boa oportunidade de investimento para quem ainda não entrou no fundo, e para quem entrou conosco desde a primeira emissão, a gente continua trabalhando aí para entregar o retorno que foi, de certa forma, indicado lá no prospecto do fundo, tá bom? Acho que o que eu tinha de mensagem para passar eram essas as mensagens. A gente pode seguir agora para as principais perguntas aí que a gente viu aqui, que estão no chat. Ótimo, Marcelo. Bom, obrigado. Eu já vi aqui que temos várias perguntas, e eu acho que o Marcelo já deu aí bastante detalhe de como estão os ativos, né? Então, o Marcelo vai me ajudar aqui com as perguntas, mas eu já li algumas delas aqui e vi que várias delas estão atreladas ao mesmo tema, né? Ou seja, o que aconteceu com o valor da cota, né? E como é que a gente vê a cota de mercado, né? E por quê? E como é que a gente vê isso para frente? Quais são os planos para frente, né? Então, deixa eu dar primeiro uma resposta mais geral, e aí depois a gente pode ir vendo se remanesce algum outro tema, tá? Então, primeiro, uma resposta mais geral é o seguinte: bom, o que aconteceu foi que nos últimos 12, 18 meses, nós tivemos aí uma abertura muito intensa da taxa de juros, né? Tanto da Selic quanto da NTNB, que todos vocês acompanharam, e, obviamente, isso cria uma percepção de risco diferente para o mercado, né? O nosso título aqui, o nosso produto, é um produto que tem uma taxa bastante definida de retorno, né? Emitimos isso com IPCA mais 6,5%, os títulos estão contratados, é renda fixa, e prevemos continuar distribuindo IPCA mais 6,5% ao longo dos próximos muitos anos, né? Na medida que a taxa de juros abre, isso pode criar uma percepção de mercado de que alguém quer ir para um outro título diferente e prefere não estar mais nesse aqui, né? Então, isso numa visão de curtíssimo prazo foi o que aconteceu, olhando aqui para o valor de mercado da nossa cota. Agora, olhando para frente, né, primeiro é importante deixar muito claro para vocês o seguinte: nós temos aqui, não só no nosso time, mas no nosso time comercial, um trabalho bastante intenso de comunicar da melhor forma possível, seja nesses webcasts, seja nossas interações periódicas com investidores que nos procuram, com outros agentes de mercado, quais são as características desse ativo, por que ele faz sentido, né, como é que a gente vê ele se desenvolvendo ao longo dos próximos anos. Então, tem sim um trabalho que a gente vem se esforçando cada vez mais de estar próximo do mercado, para que o mercado entenda, ou seja, a resiliência desse papel e desse título aqui. Para além disso, o que a gente vê para frente? Primeiro, acho que nenhum de nós aqui acreditamos que a taxa de juro brasileira vai ficar nesse patamar por muito tempo, né? Nós todos sabemos, o Brasil está preparado, isso dito pelos nossos economistas, pelo mercado em geral, ele precisa trabalhar com taxa de juros nominais e reais bem mais baixas do que as atuais,
né? Então, isso, do contrário, financiar um país com uma taxa de juros de 13%, 14% significa que o país vai estar quebrado em poucos anos, né? Isso não faz sentido. Obviamente, tem uma razão de ser, né? Acabamos de passar por uma pandemia, foi necessário fazer o ajuste fiscal aliás, o Brasil fez isso mais rápido do que outros países do mundo. Então, para ajudar a controlar a inflação, e isso nós já estamos vendo acontecer, o resultado. Então, na medida em que a taxa de juros nominal e real, ao longo dos próximos anos, comece a direcionar para patamares mais adequados, nós esperamos, sim, que essa cota de mercado também volte a refletir esse aspecto e ande, né? Então, esse é, sim, um dos temas. E mais para frente, obviamente, o que nós queremos fazer? Né? Hoje, esse fundo já tem uma liquidez muito semelhante a outros fundos, se não me engano, o Marcelo depois pode me corrigir, como 0,12% de liquidez diária, que, obviamente, em termos reais, né, em reais absolutos, ainda é uma liquidez não tão relevante, mas o nosso plano para esse fundo, olhando para o longo prazo, é, sim, incorporar novas oportunidades, né? Novos ativos, sejam de dívida, sejam de equity, que possam criar mais valor para os investidores, ponto um, e, obviamente, ganhar mais escala. Ganhar mais escala significa ter mais liquidez do papel. Na medida que tudo isso acontece, nós não temos dúvida que a cota de mercado ela tende a se aproximar ou até andar mais do que a cota patrimonial, dado que, de novo, nós temos aqui hoje um título, o Marcelo já mencionou, e tem uma das perguntas também nessa direção, qual é a nossa confiança nos projetos, né? Nossa confiança é total, e principalmente no título que nós desenhamos, né? Que é um título de renda fixa, uma dívida que tem mecanismos de proteção para as questões sazonais do vento, por exemplo, que o Marcelo aqui mencionou. Então, a gente tem bastante confiança nisso. Então, estamos trabalhando, continuaremos trabalhando, né? Vamos estar sempre comunicando bem com vocês e buscando formas de, ao longo do tempo, no médio e longo prazo, de melhorar a atratividade, né, da nossa cota de mercado. Mas, de novo, é importante sempre enfatizar isso. Este fundo está entregando melhor do que o prospecto, né? Quando nós emitimos isso, tínhamos lá uma estimativa de pagar R$ 8,8, R$ 8,7 por cota, estamos pagando 9. Agora estamos aumentando 9 por ano para 9,5, ou seja, isso mostra a nossa confiança com o projeto e mostra que o fundo está entregando acima do que foi prometido, lembrando, de novo, com isenção de imposto de renda. Então, a gente está bastante confiante aqui na qualidade desse ativo e, obviamente, no futuro deste fundo, como sendo um fundo que vai ganhar mais escala, que vai ganhar novos ativos no momento correto, sem trazer diluição inadequada para os investidores, isso é muito importante, não faremos isso, né? E, portanto, a gente continua bastante confiante com essa estratégia daqui em diante, tá? Então, Marcelo, deu uma geral aqui, talvez você possa dar uma olhada nas perguntas mais específicas que faça sentido, eu sei que tem várias, Sim, vale a pena a gente eu, ler. eu vou pegar, a gente vai fazer o possível para responder o maior número de perguntas possível, tá? Talvez a gente não consiga responder todas devido ao tempo, mas a gente sempre deixa o nosso canal de RI aberto. Vocês podem entrar em contato conosco pelo time pelo nosso canal de RI, e a gente pode aí entrar mais no detalhe, tá? Mas das principais perguntas aqui, tá? Tem uma série de perguntas aqui, umas 3 ou 4 que estão numa linha parecida, que é sobre a tendência das distribuições, tá? Então, tem muitas perguntas aqui, o pessoal está perguntando, a distribuição, ela tende a aumentar, ela tende a diminuir? Então, acho que vale a pena a gente fazer essa pergunta, a gente tocar nesse ponto aqui que muita gente perguntou, tá? Então, essa é uma dinâmica que a gente até contou um pouco mais em detalhe no nosso webcast passado, a gente trouxe até alguns slides para falar disso, mas acho que, de maneira geral, a distribuição do fundo ela tende a aumentar ao longo do tempo, né? Então, como eu tentei falar lá atrás, então, no começo, a distribuição do fundo ela costuma ser um pouco menor daquilo que é o juro que foi incorrido no instrumento da debênture. Então, sendo bem específico, algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Então, sim, as distribuições que estão sendo feitas agora nos primeiros anos são mais a título do juro que foi acruado na debênture, tá? E aí, mais ao longo do projeto, e mais no final da vida do projeto, as distribuições vão aumentando para os cotistas, e aí a gente começa a distribuir o principal. Então, agora, as distribuições que estão acontecendo agora são distribuições
que são mais relacionadas ao juro, por isso que o valor patrimonial do fundo vai aumentando, e aí ao longo do tempo essas distribuições vão gradualmente aumentando, elas não são distribuições que elas vão aumentando exatamente na mesma proporção todo ano, não é uma distribuição que ela aumenta exatamente no mesmo número todo ano, mas ela tende a aumentar ao longo do tempo, até que ao longo dos 20 anos aí da debênture, quando vai chegando mais no período final ali, a partir do 10º ano, a gente começa a amortizar um pedaço do principal, tá? Então, acho que essa é uma pergunta que vale a pena a gente falar um pouco, que bastante gente perguntou aqui, tá? Qual que é a tendência de distribuição e essa dinâmica entre principal e juros, tá? O pessoal perguntou aqui, guidance, distribuição de dividendos e amortização de longo prazo, tá? A gente tenta fazer o possível para dar guidance aqui para os nossos cotistas, né? Então, a gente já deu guidance para o ano que vem. Aí, mais do longo prazo, aí esse guidance para a gente não costuma dar, não é algo que faz sentido para a gente entregar aqui, porque, de novo, né? A gente tem o prospecto do fundo que a gente tinha lá 5 anos de guidance, a gente está entregando até um pouco acima do guidance, então a gente prefere se ater ao que foi indicado no prospecto do fundo, e de ano em ano aqui a gente vai atualizando os cotistas com relação ao guidance, né? A gente sempre vai procurar entregar mais, né? Eu vou entregar um pouco mais aquilo que foi projetado lá atrás, tá? Tem algumas perguntas aqui sobre novos projetos e novas emissões e emissões acima ou abaixo do valor patrimonial, tá? Então, obviamente, a gente tem sido muito ativo em procurar bons investimentos para o fundo. A gente tem visto oportunidades interessantes no mercado, mas hoje a gente não tem nenhuma emissão, nenhum follow-on do PIS esperado aqui no curto prazo, tá? Então, vocês não vão ver a gente vindo para o mercado no mês que vem com o follow-on, tá? Quando esse momento chegar, obviamente, a gente vai tentar ser o mais transparente possível com vocês e ir dando essas indicações para o mercado, mas hoje a gente não pretende fazer um follow-on, tá? Tem até uma pergunta aqui, se o fundo pretende investir em hidrogênio verde. Esse tipo de projeto não está no mandato do fundo. O fundo hoje foca em distribuir, em investir nos setores de geração de energia elétrica e de transmissão de energia elétrica. Hidrogênio verde é um tipo de projeto que não se enquadra nessa categoria, então a gente não está olhando projetos dessa natureza para o fundo, né? E aí, por fim, tem uma dúvida aqui se a gente faria um follow-on abaixo do valor patrimonial, tá? A nossa visão é que a gente não quer diluir os cotistas, tá? Então, a gente não faria um follow-on que reduzisse o retorno líquido para os nossos investidores, tá? Então, acho que como o Marcelo mencionou lá atrás, o objetivo do fundo aqui é ser um fundo rentável, é ser um produto interessante para os nossos investidores. A gente não quer necessariamente crescer a qualquer custo, tá? Se a gente fizer uma nova emissão, essa emissão ela tem que ter um retorno, o novo projeto que seria investido pelo fundo, ela tem que ter um retorno interessante, de modo que o retorno líquido para o cotista que entrou lá atrás continue igual ou melhor do que aquele retorno que o investidor teria se não houvesse follow-on, tá? Então, o objetivo não é diluir ninguém, tá? Isso é muito importante enfatizar, porque nós já tivemos oportunidades reais e concretas para colocar, né, para fazer transações e eventualmente fazer um follow-on do PIS. Não fizemos por conta disso, tá? Nós temos certeza que um dos principais ativos que nós temos no Pátria são vocês, investidores, né? Ou seja, é a credibilidade, a confiança e a certeza, né, de que faremos o correto, né? Portanto, nossa ideia somente acrescentar, fazer follow-ons e acrescentar novos ativos no momento que isso for interessante para os investidores atuais e, obviamente, para novos, né, que venham também a querer entrar nesse follow-on, e eventualmente até os próprios investidores atuais podem vir a querer também aumentar a sua exposição. Então, isso para nós é um tema muito importante e continuaremos trabalhando nessa direção. E, de novo, sempre olhando aqui para frente com uma ideia de, no momento correto, na estrutura correta, trazer mais escala e mais liquidez e novos ativos com retornos atraentes para o PIS,
no momento correto. Ok. Vou pegar mais duas perguntas aqui que estão relacionadas. A primeira pergunta é se o aumento da distribuição para o ano que vem está relacionada com o IPCA ou com a estrutura de pagamento das debêntures. E a segunda pergunta aqui também que está relacionada é como é que é feita a correção de IPCA do fundo, se é mensalmente ou se é anualmente, tá? Então, o aumento da distribuição para o ano que vem, na verdade, está relacionado com a distribuição de fluxo de caixa dos projetos, né? Acho que vale a pena lembrar, né, que esses projetos são muito novos, né? Alguns projetos, as usinas estão novinhas, acabaram de entrar em operação, né? Afonso Bezerra, por exemplo, entrou em operação esse ano, agora em 2022. Então, a geração de fluxo de caixa de projetos de infraestrutura tende a ser um pouco menor nos primeiros anos e vai crescendo ao longo do ciclo de vida desses projetos, tá? Então, a partir do terceiro ano do fundo, os projetos estão cada vez ficando mais maduros, eles estão maturando, eles vão gerando mais caixa e é por isso que o fundo consegue fazer mais distribuições, tá? E com relação à correção de IPCA das debêntures, a correção ela se dá diariamente, tá? Então, toda vez que a gente faz a apuração de maneira diária ali do valor devido das debêntures para o fundo, esse valor ele é corrigido com o IPCA mais o spread, né? Mais o retorno adicional ali que foi contratado para as debêntures, que líquido para o cotista seria IPCA mais 6,5, tá? Muito bem. Temos tempo para responder mais algumas perguntas aí, Martial. Não sei como é que estamos aqui de perguntas. Acho que a gente tem mais, acho que dá para pegar mais duas perguntas bem rapidamente aqui, tá? Acho que tem mais algumas dúvidas aqui com relação como que é a distribuição do fundo, se é dividendo, se é amortização, tá? FIPs, né? Fundos de infraestrutura, fundos de investimentos em participação, que é o FIP de infraestrutura, a distribuição para o cotista é sempre a título de amortização. Isso é por definição da maneira como é feito, tá? Porém, o que a gente tentou explicar lá atrás é que a distribuição que a gente está fazendo agora, ela é menor do que os juros que acruou, né, do que os juros que incorreu nas debêntures. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que a distribuição que está sendo feita é equivalente ao juro. Apesar de toda a distribuição ser caracterizada como principal, para todos os ser caracterizada como amortização, desculpas, que é como fica caracterizado na contabilidade do fundo e o que os investidores veem no aplicativo das plataformas de investimento, mas a distribuição que está sendo feita aqui é referente aos juros, tá? Acho que das principais perguntas, acho que são essas. O nosso site de RI fica aberto. Se tiverem perguntas mais específicas que os investidores quiserem fazer, por favor, entrem em contato conosco pelo nosso time de RI. A gente sempre tenta responder as perguntas o mais rápido possível. Nos últimos meses, aí, a gente tem respondido quase todas as perguntas em menos de 24 a 48 horas. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer mais perguntas. A gente vai estar feliz em endereçar aí os questionamentos e as dúvidas dos nossos investidores. A gente sempre tenta ter um compromisso aí com a transparência e tentar trazer a melhor informação possível para os cotistas. Exato. Bom, pessoal, espero que tenham aqui tido suas respostas aqui, suas perguntas respondidas, mas, de novo, né, como o Marcelo já mencionou, nós estamos aqui, nós e toda a nossa equipe, totalmente à disposição para que vocês estejam super confortáveis em continuar investindo conosco, em manter, né, o seu interesse nesse fundo e, obviamente, enxergar as potencialidades que ele tem pela frente. Lembrando que, para vocês que são investidores atuais, né, todo esse upside aqui de valor de mercado para valor justo de mais de 30%, é algo que, na medida que esse fundo ande, todos vocês se beneficiarão, sem dúvida, né? Então, um tema também muito importante, para além dos pagamentos mensais e anuais que nós estamos aqui projetando, né? Então, de novo, contem conosco, espero que em breve possamos nos reencontrar. Esse é o nosso último webcast do ano de 22, né? Então, eu queria aproveitar para desejar a todos ótimas festas, um Natal de muita luz, muita saúde, muita paz e muito, né, encontro com familiares e amigos. E em breve
estaremos juntos novamente, tá ok? Muito obrigado a todos e um ótimo dia.